Glória a Deus, queridos. Bom dia mesmo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Queridos, glória a Deus. É bom mais uma vez podermos dizer como salmista: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia, Espírito Santo. Querido Espírito de Deus, que te possas ungir esta manhã a minha mente, meus lábios, para transmitir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, e que você possa ser grandemente abençoado, abençoada, através da palavra, através da meditação deste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está em 1 Reis, no capítulo 2. Lembrando a você, 1 Samuel falou acerca do reinado de Saul. 2 Samuel, ele tratou acerca do reinado de Davi. E agora, 1 Reis, ele está tratando do reinado de Salomão. Então, no capítulo 1, no capítulo 2, está encerrando o reinado de Davi, iniciando o de Salomão. E no capítulo 2, nós vamos encontrar o rei Davi dando conselhos ao seu filho Salomão. Nós vamos encontrar, inclusive, Salomão, ele tratando os inimigos de seu pai de uma forma até diferente de que o rei Davi. Pessoas que haviam traído Davi, pessoas que haviam se posicionado contra o rei Davi, nós vamos encontrar Salomão tendo uma postura diferente com esses adversários. Então nós vamos ver aqui, no capítulo 1 Reis 2, dizendo assim: Davi dá conselhos a Salomão e morre. Aproximaram-se os dias da morte de Davi. Então ele chamou o filho dele, Salomão, e disse a ele, queridos, o seguinte: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Interessante, né? Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a ordenança do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos. E os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere, olha aí, queridos, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Glória a Deus. E diz, aleluia, e diz ainda a ele assim: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse: te faltará sucessor ao trono de Israel. Aleluia. Então, queridos, veja bem, aqui nós vemos sobre uma herança de fé.
Porque Davi, ele creu em Deus. Davi, ele serviu a Deus. Ele pegou-se e muito. Adultério, crime. Como eu tenho falado, foi o pior pai na Bíblia. Ainda nós vimos no capítulo 24, no capítulo ontem, Adonias havia se levantado agora contra ele. A Bíblia diz, né, no 1 Reis 1,6, que Davi nunca havia repreendido Adonias, olha só. Então, nós vemos o Amon que estuprou a sua irmã Tamar, o Absalão que matou Amon, e depois quis matar o próprio pai, e agora Adonias. Mas, mesmo assim, queridos, o Davi, ele era um homem de fé. Muitas vezes Satanás tenta impedir que você sirva a Deus por causa das suas imperfeições. Muitas vezes Satanás foca nas suas imperfeições. Muitas vezes Satanás usa pessoas ao seu redor para mostrar que você é errado, para mostrar que você é errada, para mostrar que você é uma pessoa imperfeita e que você, assim, então, não é uma pessoa digna de servir a Deus. E com isso, Satanás, ele tenta minar a sua fé, impedir que você prossiga servindo a Jesus. Muitas vezes os teus filhos, muitas vezes o teu cônjuge, muitas vezes as pessoas ao seu redor que deveriam servir a Deus, servir ao Altíssimo, não servem e às vezes lança sobre ti seus erros, suas falhas. Quantas pessoas que às vezes não vão para a igreja porque não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado, que nem meu pai, que nem minha mãe, que nem esse, que nem aquele. Você já deve ter ouvido isso, certo? As pessoas muitas vezes se apoiam no erro, na falha de alguém que serve a Deus para ter uma justificativa, né? Por que ele não está servindo a Deus? Eu quero dizer para você, com todas as falhas de Davi, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi, antes de morrer, ele chamou Salomão, o seu filho, que agora era rei, e deu a ele conselhos, orientando a ele para que ele andasse na presença de Deus. Quando ele fala assim, olha, que você seja homem, aí que ele queria nesse sentido, olha, que você seja homem. Ele estava dizendo o seguinte, que você seja valente, que você não desista de servir a Deus, que você ande nos estatutos de Deus, nos ensinos de Deus, na lei de Moisés. Isto fará com que prospere o teu caminho. Olha só, queridos, isso fará com que prospere o teu caminho. Muitas vezes o ser humano faz tudo hoje para prosperar. O desejo de toda pessoa hoje é crescer, é vencer, é prosperar, ganhar dinheiro. Esse é o sonho. Quero crescer, quero vencer na vida, quero prosperar. E o primeiro conselho de Davi foi esse. Ande na presença de Deus, ande no caminho de Deus, então você vai prosperar. Você vai fazer com que se cumpra aquilo que Deus prometeu a mim. Davi disse para Salomão, seu filho, Deus me prometeu que se meus filhos andarem na presença de Deus, sempre o sucessor de Israel, o rei de Israel, será alguém da minha casa, da minha família. Ele estava ali, querido, transferindo aquilo que ele tinha, a fé dele em Deus. O que você tem para transferir para seus filhos? O que você tem para transferir para sua família? Qual o legado que você tem para dirigir para os seus familiares? Talvez você não tenha dinheiro para morrer e deixar para eles. Talvez você não tenha terras para deixar para seus descendentes. Talvez você não tenha uma casa, talvez você não tenha um apartamento. Talvez você não tenha nenhum seguro de vida para deixar para eles. Talvez você não tenha uma pensão.
Talvez você não tenha nada para deixar para os seus descendentes. Mas às vezes você tem a sua fé para deixar para eles. Às vezes você tem um legado espiritual para deixar para eles. Nós nos preocupamos com o dinheiro, nós nos preocupamos com as terras, nós nos preocupamos com os bens, o que vamos deixar. É verdade que a Bíblia fala que o homem sábio, ele deixa herança para os filhos. A Bíblia diz isso, tá? Mas às vezes você está aí no patamar da sua vida, que você olha e você vê que você não tem muita coisa para deixar para eles. Às vezes você começa a se preocupar com isso. Davi, ele era um rei. Ele era um rei, um homem próspero, um homem rico. E ele começa agora com seus filhos, Salomão, queria se tornar o homem mais sábio da face da terra. Talvez o mais rico da face da terra até hoje. Mas essa foi a orientação de Davi: ser homem. Ande na presença de Deus, guarde os estatutos, observe os ensinamentos. Glória a Deus, e vai prosperar o seu caminho. Então, queridos, isso é uma valiosa herança de fé. Certo, queridos? Uma valiosa herança de fé. E nós vemos aí o seguinte, então, que Deus já havia, certo? O Davi, queridos, ele já havia passado grandes experiências ao longo da sua vida. Ele sabia o que era receber bênçãos de Deus. Quantas bênçãos você já recebeu de Deus? Quantas vezes Deus já te socorreu? Você recomendaria seus filhos a crer em Deus? Você recomendaria os seus netos a crerem em Deus? Você recomendaria a sua família? Você recomendaria seus familiares a crer em Deus, a servir a Deus? Quantas lutas Davi havia enfrentado? Mas ele indicava para seu filho: sirva a Deus, esteja na presença de Deus. Querido, o versículo 15, 1 Reis 2,15, fala que Salomão ele reina. E o 15 fala assim: glória a Deus. Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Ele ouviu o conselho do pai. Então veio Adonias, filho de Age, a Batseba, mãe de Salomão, e disse: de paz é a tua vinda. E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho a dizer-te. E ele então disse: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Queridos, o reino era meu. Então, amados, embora Adonias tenha reconhecido que o reinado de Salomão era da vontade de Deus, ele intentava causar futuros problemas. Queridos, no capítulo 25, do versículo 25 em diante, fala que Adonias, Joabe e Simei são mortos.
o reino era meu. Queridos, o Adonias, ele era filho de Davi. Ele era irmão de Salomão por parte de pai. Tá? Então, queridos, quando Davi estava doente, eu falei ontem para vocês que esse Adonias ele tentou usurpar o trono. Ele fez até um churrasco, matou gado, ofereceu a Deus, fez comida, convidou os seus irmãos, seus familiares, para pronunciar que era rei. Foi quando então Davi nomeou logo o Salomão. E esse Adonias, ele se arrependeu, né? Vamos dizer, ele se arrependeu. Ele foi para a igreja, foi para o templo, se agarrou na ponta do altar. Agarrar a ponta do altar que tinha um chifre, né? Então a pessoa ia ali, segurava. Ali era uma atitude de arrependimento. Então ele teve essa atitude de arrependimento. E então Salomão falou com ele, olha, se você for de bem, nenhum fio da sua cabeça vai cair. Se o seu coração for mal, você vai morrer. Ou seja, Salomão perdoou. Mesmo assim, esse Adonias procurou depois Batseba, a mãe de Salomão, e falou, olha, o reinado era meu. Esse lugar era meu. E realmente, na linha de sucessão, se fosse ver filho mais velho, seria dele. Mas só que Deus escolheu Salomão para dar sequência ao reinado de Davi. Então Adonias, ele fala, ele era irmão de Salomão só por parte de pai. Então ele procura Batseba, a mãe de Salomão, e fala, olha, o reinado era meu. Mas ele está agora nas mãos de Salomão porque o Senhor deu, o Senhor assim quis. Então, queridos, ele se arrependeu, o Adonias, ele reconheceu que o reinado Deus havia dado a seu irmão Salomão, mas mesmo assim, ele queria criar caso, ele queria criar problema. E o que nós vamos ver aí? É que os três morreram. Nós vemos aqui, o Adonias morreu, acabou morrendo, acabou sendo morto, porque iria criar problema. O Joabe também morreu, porque o Joabe, ele já havia traído Davi com Absalão. Ele tinha ficado do lado de Absalão quando Absalão queria matar Davi. Ele deu apoio, mas para todos os efeitos ele não chegou a seguir o Absalão. O Davi deixou passar. Só que o Joabe, ele ficou do lado do Adonias. E com isso ele foi morto também. E o Simei também foi morto. Então, queridos, Salomão começou o reinado dele diferente do pai dele. O pai dele, houve momentos que Davi foi bonzinho, houve momentos que Davi não agiu, inclusive a própria família do Ziba, né, o Simei, Davi também orientou até contra as atitudes desse Simei. E Salomão começou diferente o seu reinado, matando aqueles que haviam sido inimigos do seu pai. Queridos, Deus, ele é misericordioso. Ele dá chance, ele dá oportunidades. Eles foram contra o Davi, mas o Davi usou de misericórdia, não lhes tirou a vida. Mas chegou Salomão, como diz, Salomão chegou chegando, eliminando já aqueles que ele sabia que seria problemas para ele. Então, amados, entenda uma coisa, Deus é um Deus de planos, é um Deus de propósito. Ele ama você, ele ama você. Ele ensina você a perdoar seus inimigos, a perdoar seus adversários.
mas Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Houve momentos que ele usou de misericórdia com aquelas pessoas através de Davi, mas agora chegou o momento de Deus agir com justiça através de Salomão. Às vezes tem muitas pessoas que querem o seu mal. Às vezes tem muitas pessoas que têm um coração falso contra você, hipócrita, mentiroso. Às vezes há muitas pessoas que querem a tua maldade e prejudicar você. A Bíblia ensina você a liberar o perdão. Deus, ele é longânimo. Deus ensina você a ser longânimo. Deus é misericordioso. Ele ensina você a ser misericordioso. Porém, chega um momento que Deus entra com a justiça. É por isso que às vezes muitas pessoas se posicionam contra você. De repente elas podem até morrer antes da hora. De repente pode acontecer com ela coisas que vêm tirar elas do seu caminho. Então o que Deus manda falar para você é o seguinte: confie nele, sirva a ele. Não temas aquilo que o homem possa fazer contra você. Seja fiel a ele. Seja fiel a ele. Lógico, custe o que custar, seja fiel a ele. Permaneça na presença dele. Os seus adversários, na hora certa, Deus vai tratar. Na hora certa, Deus vai lidar com eles. Na hora certa, Deus vai tratar com aqueles que querem impedir a obra deles. Na hora certa, Deus vai tratar com aqueles que têm cercado você, com aqueles que têm ido contra você, com aqueles que têm te prejudicado, com aqueles que têm falado mal de você, com aqueles que têm tramado contra você. Quanto a você, abençoa, libera o perdão. Mas um dia o tratamento do Senhor chegará na vida deles. Deus usou de misericórdia através do Davi, mas o Salomão chegou e eliminou-os, porque sabiam que eram adversários. Amém? Então vamos orar nesse momento, vamos orar nessa manhã. Que Deus dê a você graça, paz, livramento nessa jornada. Que você possa aconselhar os seus filhos a permanecer na presença de Deus. Esta é a orientação que você precisa passar para eles prosperarem. Glória a Deus, mas no mais, deixe o Senhor tratar como tem que ser tratado. Às vezes pessoas ao nosso redor enfrentam determinadas situações até difíceis e às vezes a gente fica triste e preocupado, mas muitas vezes Deus permite para eles aprender. Você que é mãe, você que é pai, entenda isso. É lógico que você quer melhor os seus filhos, você quer ver os seus filhos bem, mas os seus filhos também precisam ter fé e ter experiência com Deus. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, eu quero te agradecer por essa palavra desta manhã, por essa oportunidade de falar ao vivo para algum dos teus filhos. E quero te agradecer por aqueles que no decorrer deste dia, ou algum outro dia, vão acessar esta palavra, que eles possam crescer na graça e conhecimento do Senhor. Meu Deus, eu quero orar agora por aqueles que estão sendo perseguidos. Eu quero orar por agora por aqueles que estão sendo criticados. Eu quero orar por aqueles que o inimigo tem se levantado contra eles. Assim como o inimigo se levantava continuamente contra Davi, até na sua velhice, Senhor. O inimigo ali contra, tramando, mas Davi, ele teve uma fé no Senhor. E antes de morrer, ele aconselha seu filho Salomão que mantivesse a fé no Senhor e que assim isso faria com que prosperasse. Senhor, meu Deus, eu sei que as pessoas querem prosperar, eu sei que as pessoas querem vencer, querem crescer, mas que elas possam entender que o primeiro lugar na vida do cristão, na vida daquele que é teu filho e tua filha, é crer em ti, é confiar no Senhor, é depender de ti. Que os caminhos deste homem sejam prósperos,
Que o caminho desta mulher, meu Pai, sejam prósperos para a honra e glória do teu santo nome. Que os filhos e os netos sejam prósperos, sejam abençoados, mas que nunca deixem a tua presença, que nunca deixem os teus caminhos. Meu Deus, e contra os adversários, que muitas vezes têm oposto a esta vida, oposto, que caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, quem sabe há demônios familiares, quem sabe há demônios que continuamente têm perseguido essa casa, têm perseguido esta família, têm perseguido a história dessa família, tentando usurpá-los da bênção do Senhor, tentando impedi-los de viver a bênção que o Senhor tem para eles, ó Deus. Quem sabe essa família sempre na mesma área, sempre tem batido na mesma tecla. Quem sabe essa família na mesma área, sempre vem tendo o encalço do inimigo, o encalço do adversário. Mas eu oro nessa manhã, dê graça, dê paz, dê vitória, em nome de Jesus. Que essa família se volte para o Senhor, sirva ao Senhor, tenha experiência com o Senhor, dá livramento dos seus inimigos, dá livramento dos seus adversários, toma pela mão direita aquele que está se sentindo cansado, aquele que está se sentindo abatido, aquele que está se sentindo deprimido, aquele que está se sentindo o coração angustiado. Tomai-o pela mão direita, dai graça, dai paz, dai vitória, dai livramento, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Assim eu oro, assim eu te peço, assim eu te agradeço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Olha, um beijo no teu coração. Bom dia mesmo.